Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Foi um assassinato tenebroso, mas foi sobretudo uma tragédia política que marcou profundamente o século passado e deixou feridas ainda não cicatrizadas. No próximo 21 de agosto, completam-se 75 anos do atentado que tirou a vida de Leon Trotsky, uma das mais fascinantes figuras surgidas antes, durante e depois da Revolução que acabou com o Império Russo e criou o primeiro país comunista, a União Soviética, desaparecida aos 74 anos de idade. O Nobel de Literatura Romain Rolland, ao terminar uma peça teatral sobre Robespierre, escreveu ao amigo Stefan Zweig: é simplista acreditar que a Revolução Francesa foi demolida por seus inimigos. Ela foi destruída por dentro, por revolucionários autênticos. Preferido por Vladimir Lenin para sucedê-lo, Trotsky foi perseguido por Joseph Stalin e, além do despeito pela preterição, o ex-seminarista Stalin não suportava o brilho intelectual do jornalista, orador e o criador do Exército Vermelho. As diferenças táticas e ideológicas pesaram muito. Em outubro de 1917, quando os mencheviques se retiraram do recinto onde se realizava a primeira reunião do Soviet, o enfurecido Trotsky lançou ao velho camarada Julius Martov a maldição: vocês serão varridos para a lata de lixo da história. 10 anos depois, o mesmo Trotsky é processado como traidor, expulso do partido, isolado, desterrado para a Sibéria, expatriado e obrigado a perambular por 4 países até a ser assassinado no último, o México, com um golpe de picareta no crânio. Quem está na lata de lixo da história, e para sempre, é seu algoz, Joseph Stalin, e o assassino Ramón Mercader, que morreu em Cuba depois de 20 anos numa prisão mexicana. A verdade é que a lata de lixo da história está lotada com tantos revolucionários autênticos e que, não obstante, traíram e desperdiçaram tantas revoluções. O espetacular retorno de Leon Trotsky ao cenário político internacional não se deve apenas ao 75º aniversário do seu assassinato, que transcorrerá no próximo dia 21 de agosto. O revolucionário e intelectual não foi recuperado por um dos seus legítimos herdeiros, mas por um narrador admirável, o cubano Leonardo Padura, através de um empolgante romance histórico e não através de um panfleto veemente ou uma insossa tese acadêmica. Apenas 3 gerações depois, somos convocados para buscar os restos de uma tragédia política com o mesmo porte das de Shakespeare. O Homem que Amava os Cachorros lembra uma fábula sobre animais, mas é uma história real. Trotsky retorna recuperado por um potente espelho capaz de transcender ao tempo, ao espaço, civilizações e as culturas. Num assomo de indignação contra os antigos camaradas mencheviques, Trotsky inventou a maldição da lata de lixo da história, na qual o adversário Stalin depois tentou enfiá-lo. Nenhum dos dois percebeu que a história é sábia. Só diferenciará o joio do trigo depois de rigorosíssimos testes de resistência. Toda revolução é sujeita a traições, mas algumas delas podem converter-se em salvação. O socialismo trotskista permanece como proposto, nada a ver com a sua viabilidade, porque adotou a estratégia da revolução permanente, enquanto o stalinismo, por confinar o socialismo a um único país, fez da União Soviética uma potência imperialista, agressiva, condenada à desaparição, o que efetivamente se consumou 72 anos depois da sua criação. A ideologia de Vladimir Putin, da Rússia, teria alguma relação com a de Joseph Stalin,
da União Soviética, além do apego de ambos ao Estado policial, o stalinismo estuda-se em cemitérios de ideias, enquanto o trotskismo é passível de ser examinado em qualquer tempo, graças à agilidade, à abrangência intelectual e à rebeldia do seu criador. Das artes plásticas à psicanálise, o trotskismo é mais do que uma alternativa, não necessariamente um fim em si mesmo. Método e também desafio. Provocação para evocar muitos traços, inclusive o do desaparecido jornalismo de ideias, razão porque o Observatório da Imprensa o retoma em nova edição.